tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de história de hoje, o mundo de cidades. Página 32 a 42. Bora lá, né? Lugares visitados pela turminha da professora Sônia. Aí na página 32 da apostila de vocês, tem um textinho que diz: logo que chegaram a Curitiba, capital do estado do Paraná, os alunos da tia Sônia ficaram sabendo que justamente naquele dia estava havendo uma comemoração, um festival, no teatro da cidade. Aí um disse: adoro teatro. Animou-se lá Serginho e quis saber como que era esse festival. Então falaram que era uma beleza, sorriram, conversaram com a professora Sônia, falando também que era um espetáculo maravilhoso e que eles iriam tentar ir neste espetáculo. Então, naquele mesmo dia, eles conseguiram ir até o teatro famoso lá de Curitiba, chamado a Ópera de Arame, que é um teatro de forma circular, todo transparente, no meio de uma pedreira que está desativada, cercado por lagos, cascatas. Dizem que é maravilhoso. Eu nunca tive a oportunidade de estar lá. Na página 33 tem ele aqui, ó, a visão dele, muito bonito o lugar, por sinal. Eu já vi algumas fotos e vídeos na internet sobre esse teatro de arame. Página 33, então, nós vamos estar falando um pouquinho desses lugares, né, que são lugares que a professora visitou junto com a sua turminha nessa passagem, né, por Curitiba. Então, vamos ver o que isso tem a ver com a nossa matéria que nós estudaremos hoje. Então, nos capítulos anteriores, estudamos sobre as relações sociais do lugar de vivência e o desenvolvimento das ruas, da história das escolas, como tudo foi surgindo, né? Que falamos dos padres jesuítas que trouxeram ensino para os índios, falamos dos nossos locais de convivência, que são na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade. Então, isso tudo foi um preparo para estarmos falando da criação das primeiras cidades. Estamos falando também, relacionado à página 32 e 33, que a professora Sônia fez uma visita a um teatro junto com a sua turma. Então, esse teatro é um teatro, um patrimônio também histórico, e um lugar que está no meio da cidade, mas é um lugar que foi construído lá no passado. Então, agora chegou o momento de conhecermos o surgimento de algumas cidades no Brasil e também no mundo. Você sabia que os rios foram importantes para a formação das primeiras cidades? Então, aí na apostila de vocês está destacado alguns desses rios, que é lá no Egito, o Vale do Rio Nilo, na Mesopotâmia, o Vale dos rios Tigre e Eufrates, na Índia, o Vale do Rio lá da Índia, e lá na China, o Vale do Rio Amarelo. Então, são as regiões que estão aí destacadas na apostila de vocês, ok? Na página 34. Então, por que, professora, falar que a água foi importante na construção, no surgimento das primeiras cidades? Por que é importante saber disso? Pessoal, olha só, as pessoas precisavam de água para beber. Então tá aí, leiam comigo. E para usar na agricultura. Por isso, começaram a criar pequenas vilas próximas aos rios. Então, se tinha um rio, na cabeceira, né, direita e esquerda do rio, começaram a juntar povos. Por isso surgiu as cidades, as primeiras cidades, no leito dos rios. Porque ali eles conseguiriam tomar água, dar água para os animais, fazer plantações de coisas para, né, de alimentos para se sustentar, para eles comerem, não é mesmo? Então, por isso começaram a criar essas pequenas vilas, que depois foram ser chamadas de cidades. Então, essas vilas foram crescendo, e depois foram transformando-se em cidades, ok? Repetindo,
Por que que é importante a água lá no surgimento das primeiras cidades? Porque precisava, dependia da água. Então, os povos se juntavam nas beiras dos rios, faziam ali suas moradias, né? Que eles eram nômades, viviam de lugar em lugar, porém eles se fixavam próximo aos rios por causa da água, para se alimentar, dar bebida aos animais, para poder plantar, para eles terem como sobreviver, ok? Então, as vilas que eram pequenas foram se transformando nas grandes cidades, ok? Aí nós temos um exemplo de uma das duas maiores cidades que foram construídas, né, lá no passado, que é Zigurate, na cidade de Ur, e aí na letra B as pirâmides, né, de Gizé, lá em Quéops, ok? Fiquem preocupados com essas palavrinhas novas, ok? Nós teremos revisão e daqui a pouco vocês vão estar se familiarizando com essas palavrinhas. Zigurate, então, observando aí, lá na cidade de Ur, se quiser fazer uma pesquisa também pode, é muito interessante. E as pirâmides lá de Gizé, lá em Quéops, ok? Vamos lá, continuando na página 34, vocês vão ver, né, da página 32, 33, 34, esse conteúdo, ele vai se interligando. Então, falamos lá das criações, né, dos museus, dos lugares antigos, até que a professora Sônia foi lá visitar com a sua turma. Depois falamos da importância, né, da água no surgimento das primeiras cidades, que eram transformadas em vilas próximas aos rios, que surgiram as grandes cidades. Falamos de duas importantes, né, que é Zigurate e também de, qual o nome da outra? Das pirâmides de Gizé. Então vamos lá. Outras cidades foram surgindo. Então, tempos depois, outras cidades se desenvolveram por causa dessa atividade comercial. Então, começou a vender e trocar. Então, foi o comércio que foi surgindo. Isso é normal, saudável de uma sociedade. E naquela época antiga, isso também acontecia, não é mesmo? E ao redor dessas cidades, virou ponto de parada dos soldados daquela época, porque ficava próximo do rio, ficava fácil para navegação, ok? Isso é o caso das grandes cidades gregas, do Império Romano, dos astecas, Corinto, Éfeso, Cartago, Roma, Alexandria. Não se preocupem que são muitos nomes para você estar entendendo. É só que você entenda que com o surgimento das grandes cidades aconteceu o quê? O comércio, ok? Vamos lá, página 36, como surgiu então as primeiras cidades aqui no Brasil. Nós sabemos, né, que nossas primeiras vilas foram criadas após a chegada dos europeus aqui, lá 480 anos atrás. São Vicente, no litoral de São Paulo, no interior das terras que haviam sido roubadas pelos portugueses. Olha só, foram algumas das primeiras vilas criadas. Hoje, ainda existe lá São Vicente, é uma grande cidade na beira-mar, quer dizer, próximo ao mar. E em São Paulo é uma das maiores cidades do planeta, né? Que São Paulo é uma cidade gigantesca, muito grande. Aí tem um exemplo de uma construção que eu disse ali, como um museu lá que a professora Sônia visitou, também é uma obra antiga em meio a uma civilização totalmente moderna, que lá a cidade, não é mesmo, de São Paulo. O cenário nas cidades grandes mudou e mudou muito. Não é mesmo? Há cerca de 150 anos, nas vilas e cidades de diferentes regiões do Brasil, as pessoas eram escravizadas, elas carregavam entulhos e caixotes no meio da rua, os poetas ficavam declamando seus poemas, né? Não havia os jornais que nós conhecemos hoje, os jornais eram impressos de formas totalmente diferentes.
Então, os imigrantes, né, que eram pessoas que saíam lá dos seus países e vinham aqui para o Brasil, né, vinham procurar trabalho, procurar emprego aqui no nosso, né, no nosso lindo Brasil. E aí, nos dias de hoje, o que acontece? A cidade mudou, né, o cenário mudou. Hoje nós temos carros, temos, né, edifícios enormes, temos caminhões, ônibus, não é mesmo? Eu falo que não imagino o Brasil tempos atrás, né? Hoje a gente passa por locais, a gente fica pensando, meu Deus, isso aqui não existia aqui, agora está totalmente diferente, né? A região ali do Parque da Vale, quando nós passamos em Camburi, passamos tantos lugares, né? Aqui da Grande Vitória, aqui no nosso estado, né? Que nós vemos que não existia, né? Viajamos, né, na paisagem. Vocês são pequenos ainda, né? 8, 9 anos, 10, 11 anos, nessa faixa etária, e não tiveram oportunidade de ver essa grande Vitória há alguns anos atrás, não é mesmo? Como a nossa paisagem e o nosso cenário mudou, não é mesmo? Aqui abaixo eu coloquei para vocês a Catedral da Cidade Alta, lá em Vitória, que eu já disse para vocês que é um lugar que eu acho muito bonito. É uma igreja maravilhosa, assim, à noite principalmente, a iluminação dela é maravilhosa. E eu falo que é uma selva de pedras, né? É uma igreja, uma construção antiga, no meio, né, de toda uma evolução, né? O cenário realmente mudou. Interpretando, então aí nós estamos falando um pouquinho, né, com atenção, ler informação sobre, né, as 3 cidades aqui brasileiras. Então vocês estarão lendo, né, os habitantes de Calunga, a comunidade quilombola na cidade lá de Goiânia, de Cavalcante. Daí vocês vão estar lendo também de Porto Velho, que é a capital lá do estado de Rondônia, e Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Então, os 3 personagens estão apresentando um pouquinho de cada região. Você vai estar observando e respondendo aí na página 28, ok? Então, leitura e atividade. Também nas próximas páginas, a atividade. Então, com base nas informações apresentadas no capítulo, né, nesse capítulo 4, você vai relacionar os lugares históricos às descrições corretas. Então, lembra que a tia falou? Então, tem a imagem lá na página bonitinho, é só você observar e colocar no lugar correto. Na número 2, você vai fazer um desenho, ok? Tirar uma cópia, não precisa, só mesmo desenhar. Eu acho um pouquinho difícil desenhar. Se você conseguir imprimir, pode colar também. Quando retornarmos, eu vou estar corrigindo a sua atividade, ok? E tem um espaço legal aí para você colar o que você desenhou, colar o que você pesquisou, ou até mesmo desenhar e pintar, né, esse lugar histórico aí da sua cidade. Geralmente, né, como eu disse, os alunos são da região da Grande Vitória. Então, você vai colocar algo que seja aí da região de Vitória. Vivendo, né, aí histórias, e vamos relembrar interpretações de texto que vocês irão responder. Na primeira página aí que vocês estão vendo, 41, é uma pesquisa. Ok? Então, se você seguir aí o mesmo procedimento que você realizou lá anteriormente, né? Vendo livros, fotos, jornais e revistas, e você vai se orientar para fazer essa pesquisa. E as perguntinhas estão aí, né? Qual é o nome da cidade em que você vive, em que estado ela se localiza, por que ela recebeu esse nome. Então, é uma atividade bem tranquila, porque você pesquisando lá, você já tem as informações no site até mesmo da Prefeitura de Vitória. Tem lá um link disponibilizando, né, as informações da cidade da Grande Vitória. Na página 42, vamos relembrar, você vai escrever 4 frases diferentes utilizando as palavras disponíveis no quadro. Então, rios, atividade comercial,
os portugueses e as cidades brasileiras. Então, você vai escrever 4 frases diferentes, incluindo aí, né, Rio, atividade comercial, português, cidades brasileiras, ok? Então, são 4 frases, 4 palavrinhas, 4 frases, ok? Pode voltar lá no capítulo, no início do capítulo e ler novamente para você ter uma ideia de como você vai elaborar cada frase, ok? Aí abaixo você tem uma autoavaliação. Lembrando, né, que no conteúdo agora das apostilas, em cada final do capítulo 4, de português, matemática, história, geografia e ciências, você tem uma autoavaliação, que você vai marcar com um X ou pintar com um lápis de cor, ou até mesmo com marca-texto, se você entendeu, se você tem dúvida ou se você não entendeu nada sobre o conteúdo que você estudou, ok? Sei que a turma do terceiro ano é jóia e tem entendido as questões. Vamos lá às correções das atividades anteriores. Então, as atividades que nós vimos até agora são as atividades que vocês irão fazer aí na apostila, ok? Para serem corrigidas a semana que vem. A partir desse slide, nós vamos estar corrigindo as atividades que vocês fizeram na semana passada, ok? Vamos lá. Bem tranquilo. Capítulo 3, a história das escolas, somente que eu deixei para vocês fazerem a leitura, lembra? Então, e o que você acha? Observar a ilustração, a pintura, e você iria fazer uma análise e responder. Então, são respostas pessoais, porque não tem como eu observar as mesmas coisas que você. É uma sala com alguns alunos escrevendo, tem uma professora, mas ela está perguntando o que você acha. Então, essa atividade nós iremos corrigir quando retornarmos à escola, ok? A próxima atividade está perguntando, os alunos das escolas indígenas aprendem apenas a língua portuguesa? Lá na página 30. Não, nas escolas indígenas, os alunos recebem uma educação bilíngue. O que é bilíngue? Eles aprendem inglês? Não. Primeiro, eles aprendem a língua indígena, que é a língua materna, a língua deles, da cultura deles. Depois, eles aprendem a nossa língua, que é a língua portuguesa, que é o nosso português. Ok? Repetindo, eles não aprendem só a língua portuguesa. Não. Primeiro, eles aprendem a língua materna, a língua deles. Depois, eles aprendem o nosso português. Ok? 2. Você acha importante aprender a língua e a história das comunidades indígenas? Aí é uma resposta pessoal. Eu acho importante, porém, eu nunca tive a oportunidade de aprender o dialeto, né, a língua dos índios. Mas existem algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia que são africanas e a gente nem sabe, não é mesmo? Então, pode ter alguma palavra que veio de origem indígena e às vezes nós também nem sabemos, não é mesmo? Número 3, falando sobre uma pesquisa, né? Pesquisa uma escola ligada a uma comunidade tradicional em seu município ou região, e você iria registrar essa informação aí abaixo, e aí também é uma resposta pessoal. Percebe-se, né, que a maioria dessas respostas do capítulo, desse conteúdo de história, são respostas pessoais, então não tem como a gente responder para vocês, somente dar algumas sugestões de resposta. Fazendo história, então, qual é o nome da escola que você pesquisou? Quantos anos tem a escola que você pesquisou? Tá vendo? São pesquisas, são respostas que somente através do contato, né, lá na escola que eu vou poder estar corrigindo essa atividade de vocês. E essa atividade logo abaixo, né, o vamos relembrar, eu não passei para que vocês
fizessem, porque essa informação que está dizendo aí, as primeiras escolas surgiram na África, esse conteúdo não está ali no início da apostila de vocês de história, por isso eu não passei. Mas se vocês conseguirem responder, se alguém fez, sem problema, ok? A resposta está logo abaixo, você pode conferir. As primeiras escolas africanas surgiram na África e na Ásia. Depois, na Grécia e Roma Antiga, os alunos aprenderam diferentes matérias, eles estavam corpo. Letra C, escolas mais ou menos parecidas com a que temos surgiram na Europa. E D, no Brasil, as primeiras escolas surgiram com os padres jesuítas. Ok? Então, se você não fez, não fique preocupado porque eu disse que não era para fazer. Mas se quiser, agora já com as respostas aí, você pode completar na sua apostila sem problema. Ok? Eu estou enviando para vocês um vale abraço. Um vale abraço. Como é que é isso, um vale abraço? Eu vou mandar esse vale abraço e nós vamos retirar quando nós voltarmos, né? Quando isso tudo tiver passado, então vocês têm um vale abraço comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Lembre-se, leia o conteúdo com bastante calma. Se estiver cansado, pare, retome, marque as partes importantes, grifem mesmo, apostila o conteúdo, o material de vocês, coloquem aí, né, papelzinho colorido, marca importante, coloca a data de hoje, igual a tia Rita faz na apostila dela. E quando vocês tiverem que estudar, vai estar tudo aí destacado, bem facinho para vocês aprenderem, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.